Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. O Centro de Contingência do Governo de São Paulo, que é formado por especialistas na área da saúde, após reuniões nesta semana, acendeu o alerta, sim, para a necessidade de medidas mais restritivas relacionadas à pandemia da Covid-19. São 9 estados nessa classificação que tem tendência de alta nas mortes pela Covid-19, de acordo com a média móvel. Segundo o governo do estado, esse prolongamento já era previsto, né? Na situação aqui do estado de São Paulo, o que se percebe é que há uma alta aí de internações, tanto nos hospitais públicos quanto nos particulares. Mortes pela Covid-19 aqui no Rio é de 7,5%, é a maior de todo o país. Outro dado alarmante é que nas 2 últimas semanas foram registradas 500 mortes pelo novo coronavírus aqui no Rio. Profissionais da saúde de São Paulo alertam para a alta de internações, de novos casos e de taxa de contágio da Covid-19 há pelo menos um mês. Antes do fim de novembro, a taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS para o novo coronavírus no Rio de Janeiro já tinha o mesmo índice que de maio. Em São Paulo, o número de pacientes internados na UTI no último sábado de novembro foi o maior em 2 meses. Tudo isso em meio às campanhas eleitorais, né? A pandemia, é claro, foi um dos principais temas das eleições desse ano. Nas 2 maiores cidades do país, Rio de Janeiro e São Paulo, não foi diferente. Mas os candidatos não pareciam muito dispostos a falar sobre medidas restritivas, não. Diariamente, acompanhar a evolução da doença aqui, não há até agora nenhum indicador que aponte qualquer segundo pico da doença na cidade de São Paulo. Um dia depois do desfecho do segundo turno, o governador de São Paulo, João Dória, do mesmo partido do prefeito reeleito Bruno Covas, anunciou numa coletiva de imprensa um recuo na flexibilização das medidas de combate à Covid-19. A volta para a fase amarela do Plano São Paulo prevê a limitação do horário de funcionamento do comércio e a redução da lotação desses espaços. Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o governo do estado de São Paulo e o Centro de Contingência do Covid-19 decidiram que 100% do estado de São Paulo vai retornar para a fase amarela do Plano São Paulo. Essa medida, quero deixar claro, não fecha comércio, nem bares, nem restaurantes. No Rio de Janeiro, o novo prefeito Eduardo Paes ainda não fala em medidas restritivas, mas anunciou uma lista de 10 ações para lidar com a pandemia a partir de janeiro. A conta de semanas de silêncio sobre o avanço da pandemia começa a chegar agora no pós-eleições em várias cidades. Para nos ajudar a entender os desafios dos recém-eleitos ou reeleitos prefeitos, eu recebo de novo aqui no Item Mais. É sempre um prazer conversar com ela, a nossa analista de economia da CNN, Raquel Landim. Na verdade, ela é analista de economia e afins. Bem-vinda, Raquel. Mona, é sempre um prazer estar aqui com você no podcast. Vamos pro papo que, nossa, dureza, né? Meu Deus do céu. Raquel, o governador João Dória, negou nos últimos dias, em diversas reuniões e ocasiões ali, que a volta das medidas restritivas no estado está ligada às eleições. João Gabardo também disse que não, no jornal da CNN. O secretário de Saúde, o Jean Gorenstein, também em entrevistas para o Expresso, para o 360, também falou que não. As autoridades dizem que não, mas os fatos apontam para o sim. Quero te ouvir, Raquel. Mona, o governo de São Paulo sempre teve esse discurso de que a ciência está em primeiro lugar. Eu acho que eles realmente fazem essa tentativa, mas no caso das eleições municipais, sim, teve um peso. Quando você conversava off the record, no jargão do jornalismo, com as pessoas ligadas ali ao processo de decisão, o que eles diziam era o seguinte: olha, a gente vai ter que parar de fazer essas atualizações porque a gente vai ser acusado de qualquer forma. Se a gente fizer qualquer mudança, nós vamos ser acusados de favorecer um prefeito ou aquele que está tentando do cargo,
no caso de reeleições, vamos ser acusados de favorecer um candidato ou outro. E a forte ligação entre João Dória e Bruno Covas, eles não só são do mesmo partido, como uma vitória de Covas era e é muito importante para o projeto do governador João Dória de concorrer à presidência da República em 2022. Então, assim, a minha avaliação como observadora dessa cena política, econômica e de saúde é que, infelizmente, sim, se aguardou um pouco para tomar essa decisão. Você teve acesso primeiro, né, aos dados ali que indicavam a necessidade do retorno, então, à fase amarela em várias partes do estado de São Paulo. E, claro, aí a gente começou a fazer a cobrança, que é uma cobrança saudável, né, pela constatação dos fatos, né, Raquel? E aí a gente teve a surpresa do dia seguinte da eleição, com tudo que foi anunciado pelo governo do estado, e as pessoas, claro, estão se perguntando como confiar na gestão em relação a esse aumento de casos da Covid-19 que está acontecendo em várias partes do país, né? Eles tinham ali um discurso um pouco dúbio, né? Uma semana antes, o governador Dória, ele já começou a preparar o espírito da população, dizendo que sim, São Paulo, o estado, poderia ter medidas restritivas, mas sempre que questionados mais diretamente sobre a situação da capital paulista, os interlocutores todos do governo se esquivavam. Falava que Sorocaba, Campinas, que algumas regiões, que no interior estava pior, que a situação na capital era mais tranquila. Quando, no domingo, assim que as urnas foram fechadas, eu finalmente consegui ter acesso aos dados. E os dados até aquele sábado, eles indicavam já uma necessidade da Grande São Paulo e da Baixada Santista regredirem da fase verde para a fase amarela. A surpresa para mim no dia seguinte foi que todo o estado regrediu. Você tinha ali algumas regiões que ainda poderiam ficar na fase verde, mas que os indicadores já apontavam que elas entrariam no amarelo dali uma semana, e a opção do governo estadual, segundo os interlocutores com quem eu conversei, foi de que, então, vamos levar todo o estado para a fase amarela, e especialmente para tentar mitigar esse ônus político de levar apenas a capital paulista e a Baixada Santista logo depois das eleições. Dito isso, Mona Lisa, eles acertam em regredir de fase. Claro. Eles demoram a tomar a decisão, mas eles acertam porque os indicadores e o aumento de internações, principalmente, não vamos esquecer que a gente teve um apagão nos dados de SUS, do SUS, de óbitos e de novos casos, então ficamos ali sem um termômetro muito importante antes das eleições, mas os indicadores de internação eles já mostravam claramente uma necessidade de regressão. Então, assim, eles acertam em regredir. A dúvida que fica é se teremos que regredir mais. A gente está mostrando, enquanto a gente está conversando aqui, todo mundo que acompanha o podcast sabe que a gravação é no dia anterior. A tarja na CNN, no canal de TV, a ocupação de leitos está acima de 75%. Em 62